O maior problema com as reviravoltas em filmes ou séries é que muitas vezes você acaba sentindo que já viu de tudo, mas de vez em quando surge algo que pega todas essas reviravoltas e consegue combiná-las para criar algo realmente impactante. E para mim existe um exemplo claro disso, que é o segundo episódio da terceira temporada de Black Mirror, chamado Playtest. O episódio começa com Cooper arrumando uma mala e pegando seu passaporte para sair em uma viagem, deixando sua casa para trás. No carro a caminho do aeroporto ele recebe uma ligação da mãe, mas decide ignorar por enquanto. Depois de chegar ao aeroporto e se acomodar em um assento no avião, vemos que ele está jogando um jogo no celular. Eventualmente ele chega a Londres, e lá ele conhece uma mulher chamada Sônia através de um aplicativo. No meio da conversa ela lhe pergunta por que ele tem viajado tanto, e ele responde que era para fugir da casa da família. Descobrimos que aquele era o último lugar da viagem de Cooper e que na semana seguinte ele finalmente voltaria para casa. Os dois dormem juntos naquela noite e na manhã do outro dia, no apartamento de Sônia, ela nota uma cicatriz no ombro de Cooper e pergunta como ele conseguiu aquilo. Ele explica que se envolveu em uma briga com um valentão no ensino médio chamado Josh Peters, que o atingiu com uma espécie de barra de metal. Nesse momento o telefone do protagonista começa a tocar novamente e é a mãe dele tentando falar com o filho mais uma vez. E mais uma vez ele escolhe ignorar a ligação. Isso nos deixa claro que havia alguma tensão na relação dos dois. Tentando evitar a conversa sobre o que realmente está acontecendo entre ele e a mãe, Cooper começa a olhar em volta do apartamento enquanto Sônia prepara o café da manhã. Ele nota que ela tem vários videogames, e depois de um pouco de conversa fiada e de uma torrada preparada por Sônia, Cooper é surpreendido por uma nova ligação da mãe. A moça o encoraja a atender e ele então começa a explicar por que ele não está pronto para falar com a mãe. O motivo da viagem inteira foi se afastar de casa depois de cuidar do pai durante o último ano. O pai de Cooper tinha Alzheimer e após um período bem difícil ele acabou falecendo. O protagonista tinha uma ótima relação com o pai e o considerava seu melhor amigo. Sua mãe, por outro lado, não tinha a mesma conexão com ele. Por causa disso, Cooper não sabia o que conversar com ela ou como restabelecer a ligação entre os dois. Todas as viagens que fez foram apenas a maneira dele fugir de toda essa confusão e tentar criar novas memórias antes de voltar para a sua realidade. Mais tarde naquele dia, Cooper vai a um caixa eletrônico para sacar o dinheiro que ele tinha, mas não consegue. Ele descobre que os dados do cartão foram roubados e agora ele não tem como conseguir dinheiro para comprar uma passagem de avião e voltar para casa. Ele se senta para pensar no que fazer a seguir e quase liga para a mãe naquele momento, mas em vez disso ele decide ligar para Sônia. A fim de tentar ganhar um dinheiro, Cooper usa um aplicativo de trabalhos temporários que ele vem usando durante a viagem para ganhar um dinheiro extra, fazendo pequenos bicos em diferentes países. É ali que ele encontra um anúncio para participar de um teste de um novo videogame de uma empresa chamada Saitogamo. Trata-se de uma enorme empresa de jogos de terror, que a Sônia conhecia bem, até porque ela trabalhava como repórter na área de videogames. Ela diz que se ele conseguir fotos do que eles estão desenvolvendo, pode ganhar muito mais dinheiro do que o que lhe pagariam para testar o jogo em desenvolvimento. Parecendo uma boa oportunidade, Cooper decide aceitar aquele trabalho e vai até a sede da empresa. Já dentro da sede, a primeira coisa que vemos é uma imagem na parede de uma casa antiga, com uma única janela iluminada e uma silhueta parada ali. Logo depois, Cooper é guiado para dentro do prédio por uma funcionária chamada Kate. Quando chegam à sala onde o teste vai acontecer, Kate pede o telefone dele para garantir que nenhuma informação vaze dali. Além disso, ela apresenta um termo de confidencialidade para que ele não conte nada sobre o que está prestes a acontecer. Ela também explica que haverá um pequeno procedimento médico para o teste. Não era nada invasivo e era completamente seguro, ela garantiu. Kate precisa sair por um momento da sala para buscar uma papelada extra, e é aí que Cooper vê sua chance. Ele se levanta rapidamente, pega o telefone, liga novamente o aparelho e tira uma foto daquele videogame super tecnológico, que ele trata de enviar para Sônia. Finalmente, Kate volta para a sala, só que ela não percebe nada do que aconteceu. A funcionária começa a explicar que o experimento é um sistema de realidade aumentada, que funciona por meio de um cogumelo, que precisa ser implantado na nuca dele para conectá-lo ao sistema. O que obviamente deixa Cooper nervoso. Ele pergunta se ela é qualificada para fazer aquilo, e ela diz que não matou ninguém ainda. Mesmo confuso com tudo aquilo, Cooper dá sinal verde. Ela o conecta ao sistema e se senta para iniciar o processo. De repente o telefone de Cooper começa a tocar novamente. É a mãe dele outra vez. Kate acha aquilo estranho, porque ela se lembrava de ter desligado o telefone antes.
Seja como for, ela desliga o aparelho novamente, justo quando o sistema finalmente fica pronto e eles podem testar o primeiro jogo. E é aí que aparece este simpático personagem em 3D, uma espécie de esquilo toupeira saindo de uns buracos que a Kate colocou sobre a mesa à frente de Cooper. Ele fica completamente impressionado com o que está vendo, e Kate explica que aquilo é uma projeção mental do sistema, ao qual Cooper está conectado. Ele consegue ver, mas ela não. O protagonista então joga o jogo de acertar a toupeira. E pronto, esse é o fim do experimento. Agora ele pode ir embora, talvez voltar para o apartamento da Sônia, conversar sobre tudo e na semana seguinte voltar para casa e falar com a mãe. Ou não, porque Kate diz que existe outro experimento muito mais profundo e que paga bem mais. Cooper, já impressionado e maravilhado com tudo que viu até agora, aceita testar o outro jogo. Eles vão até o escritório do chefe para conversar com Shou Saito. Cooper e Saito se sentam para conversar sobre o que torna um jogo de horror divertido. Para Saito, o prazer está no susto, e mais do que isso, na libertação, que é enfrentar um medo, sabendo que aquilo é inofensivo. É por isso que o novo jogo em que ele está trabalhando será o jogo de survival horror mais pessoal da história, algo capaz de aprender sobre o jogador enquanto ele joga, descobrir seus maiores medos, para colocá-los no jogo. Para testar essa experiência, eles precisam instalar o software em Cooper. Kate o conecta novamente e inicia o processo, mas ele não vai viver seus piores pesadelos ali naquele escritório. Eles precisam levá-lo até a casa Harlock Shadow, ou melhor, até a casa que inspirou o jogo dentro da série. Basicamente, Cooper será pago para passar a noite nessa casa. Depois de receber um ponto eletrônico para manter contato com Kate, ela o lembra de que nada do que ele verá poderá machucá-lo fisicamente, já que tudo funciona como o jogo do esquilo, serve apenas para assustar, não para ferir. Caso ele queira parar no meio do processo por estar muito assustado, só precisaria dizer pare e pronto, tudo ficaria bem. Depois que Kate sai para a sala de observação, o protagonista percebe que não há muito o que fazer naquela casa antiga. Ele também descobre que o vinho ali é sem álcool, já que para fazer bem o experimento, ele precisaria estar com a mente clara. Antes de finalmente se acomodar em uma cadeira, vemos um quadro pendurado na parede da mansão. Guarde bem esse quadro e a sua aparência agora, porque ele vai voltar a aparecer. Entediado e lembrando que está sem celular, Cooper começa a conversar com Kate até notar um livro que pode ler, O Corvo, de Edgar Allan Poe. Mas antes que consiga começar a leitura, uma aranha enorme sai rastejando de perto da lareira, indo na direção dele. Cooper tenta disfarçar dizendo que não tem medo daquilo e ele então pisa na aranha, mas não havia nada ali, era só parte do jogo. Quando ele se senta novamente, a lâmpada pisca e ele percebe que o quadro mudou. Antes era apenas a imagem escura da casa, agora há uma luz em uma das janelas. E num piscar de olhos surge a silhueta de um homem naquela mesma janela e logo depois ela desaparece. Mas o homem não foi embora, porque agora há alguém andando no andar de cima. Tentando manter a calma, Cooper diz que devem ser apenas canos antigos fazendo barulho, mas ao se aproximar da escada, ele descobre a verdadeira origem do som. Kate pede que ele descreva o que está vendo, e então Cooper percebe que a figura diante dele é Josh Peters, o valentão que o atormentava no ensino médio. Ele estava achando aquilo tudo assustador e divertido. Era curioso o quão realista o game era e como ele se alimentava dos medos e traumas de Cooper. Ao mesmo tempo, ainda havia a segurança de saber que nada daquilo poderia feri-lo. Pouco depois, ele vê outra imagem de Peters, mas dessa vez ele era uma criatura com um corpo de aranha. O jogo agora estava misturando os medos de Cooper, tentando infligir mais terror nele. Ao falar com Kate, esta responde que isso tudo é apenas criação da mente dele. Mas o verdadeiro problema começa quando a voz de Kate começa a falhar até desaparecer completamente no comunicador. Mas ele não fica sozinho por muito tempo, porque alguém bate na porta da frente. Ao abrir a porta, ele vê que é Sônia, ou talvez seja apenas a mente de Cooper usando Sônia para assustá-lo, já que é assim que o experimento funciona. Convencido de que aquilo ainda faz parte do teste, Cooper acha fantástico como ela parece real. Mas agora havia algo diferente. Isso porque, quando ele toca no rosto dela, Cooper sente a pele de Sônia. Antes, quando ele tocava na figura de Peters, era como se fosse um holograma, mas a mulher parecia ser uma pessoa de verdade. Enquanto Cooper tenta racionalizar o que está acontecendo, Sônia insiste que ele está em perigo. Ele pergunta repetidamente: "Você está realmente aqui?" E Sônia explica que o software que Saito criou foi rejeitado por não ser seguro em todos os pedidos de patente.
Mas Cooper continua achando que tudo isso faz parte do experimento e até elogia a atuação dela. Mas Sonia continua sua explicação. Ela diz que outras 5 pessoas recrutadas para aquele trabalho desapareceram no último ano. Mesmo assim, Cooper ri, ele não leva a sério nada daquilo e pergunta como ela o encontrou. Sonia explica que bastou procurar o endereço da sede da empresa e ir até lá de carro. Mas ele retruca dizendo que agora estavam a 2 km de onde era a sede da empresa. Sonia argumenta que rastreou Cooper pelo GPS do celular dele, mas este responde que tinha deixado o celular na empresa, então isso não teria como revelar a posição atual dele. Neste momento, a expressão no rosto dela muda e Kate começa a falar de maneira ameaçadora. A situação piora ainda mais quando ela puxa uma faca de uma das gavetas e começa a caminhar na direção do protagonista, dizendo que ele deveria ter ligado para a mãe. Ocorre uma briga e Cooper acaba com uma faca cravada em suas costas. Sonia tenta segurá-lo, mas ele a joga contra um dos armários e fica parado, em choque, tentando entender o que estava rolando. Em seguida, ela corre e o derruba no chão, empurrando a faca ainda mais fundo. Então o rosto de Sonia se distorce completamente, transformando-se numa criatura horrível e sem pele. Vendo uma chance, Cooper segura a cabeça da coisa e a empurra contra a faca que ainda está presa em seu ombro. A câmera se aproxima de seu rosto enquanto ele perde completamente o controle no chão. Quando a câmera se afasta lentamente, vemos que não há nada ali. É nesse momento que finalmente ouvimos a voz de Kate novamente. Ela tenta entender o que está acontecendo. Cooper fala sem parar, tentando explicar que uma mulher chamada Sonia apareceu e o esfaqueou, que ele realmente sentiu a faca entrar em suas costas e sair por seu ombro. A funcionária diz que nada ali poderia machucá-lo, mas Cooper sabia o quão real tinha sido tudo aquilo. Ele realmente sentiu a faca cortando sua pele. Kate responde que isso não é possível, a menos que, talvez, a rede neural tenha aprendido a acessar mais do que apenas estímulos visuais e sonoros. Bom, finalmente ele fala, pare. Aquilo já tinha ido longe demais. E desesperado, Cooper começa a tentar arrancar o cogumelo implantado em sua nuca. Kate implora para que ele não faça isso, dizendo que se ele arrancar o dispositivo, pode morrer. Então ouvimos a voz do Sr. Saito pelo ponto eletrônico, chamando a atenção de Cooper. Saito autoriza o início do processo de desativação, mas Cooper precisa chegar até o ponto de acesso. Ele sobe as escadas e começa a andar pelo corredor, sentindo medo de que algo terrível estava para acontecer. Ele consegue sentir o dispositivo explorando sua mente, cavando cada vez mais fundo em seus traumas pessoais. Ele sabe que o sistema sabe que o problema com a mãe está ali, atrás daquela porta. Durante todo esse tempo, Kate tenta mantê-lo calmo e levá-lo até o ponto de acesso, mas Cooper percebe que ela não está mais no controle. Mesmo assim, ela insiste que ele precisa abrir aquela porta ou as coisas não terminarão bem. Finalmente ele abre. Ao entrar, vê apenas um quarto vazio. Cooper começa a se acalmar, diz que estava no lugar correto, mas pergunta onde está o ponto de acesso. Kate ri histericamente e diz que não existe ponto de acesso e que tudo aquilo foi apenas para ver se ele já estava quebrado o suficiente para começar a obedecer ordens sem questionar. Cooper se vira para sair, como deveria ter feito há muito tempo, mas a porta desapareceu, e Kate pergunta sobre a mãe dele, mas Cooper não consegue se lembrar da mãe, não consegue se lembrar de nada. Ela pergunta onde ele cresceu, qual é sua banda favorita, qual seu sabor de sorvete preferido, e ele não sabe responder, porque o sistema não estava apenas analisando suas memórias, ele estava sobrescrevendo tudo. E mais, isso criava um paralelo terrível com a doença que o pai dele teve, que destruiu as memórias, do pai do Cooper. A esse ponto, Cooper já não consegue nem reconhecer o próprio reflexo, e em breve ele será nada, ele será igual ao pai. A voz continua enquanto o homem encara o próprio reflexo e passa a gritar para que aquilo cale a boca, para sair da cabeça dele. Mas a única forma real de sair é arrancando o dispositivo por conta própria. Ele quebra o espelho, pega um pedaço de vidro e começa a cortar a própria carne para fazer as vozes pararem. Nesse momento, 2 homens e Kate entram correndo para contê-lo e desligar o sistema, mas ele continua gritando. Ele já não reconhece mais Kate e nem Saito, e estes últimos percebem que não conseguem parar aquilo. O sistema tomou o controle. Kate tenta explicar ao homem, que já não sabe quem é, ou onde está, ou o que está acontecendo, que não é possível interromper o processo. O sistema se aprofundou muito além do que deveria no cérebro dele. Saito se aproxima e tenta se desculpar, e em seguida diz aos outros 2 homens para levarem Cooper e colocá-lo com os outros.
no escritório da Saito Company. Cooper continua gritando fora de si a todo momento. O dispositivo é removido e tudo para. Apenas um segundo havia se passado. Eles não sabem se foi uma falha do sistema ou se Cooper era simplesmente sensível demais ao dispositivo. De qualquer forma, acabou. Saito pede desculpas pela experiência ter sido muito mais intensa do que o planejado. Cooper é levado para fora da empresa, depois entra num avião e finalmente ele chega em casa e no rosto dele havia uma expressão de alívio. Agora ele estava pronto para falar com a mãe. Ele a encontra em seu quarto, mas em vez de cumprimentá-lo, ela pega o telefone e diz que precisa ligar para Cooper. Ele se aproxima e tenta dizer que já está em casa, mas ela parece não reconhecê-lo. Nisso vemos Cooper de volta à sala onde o experimento começou, convulsionando na cadeira. Kate tenta desesperadamente remover o dispositivo, mas é tarde demais. Depois disso, Saito e Kate tentam entender o que aconteceu. Eles sabem que a ligação interferiu no sistema, a ligação da mãe do Cooper, mas Kate tinha certeza de que havia desligado o telefone antes de tudo começar. Eles concluem que Cooper deve ter feito algo quando ela saiu da sala, e Kate reconhece seu erro de não ter verificado o celular antes de iniciar o teste. No momento em que a ligação interferiu no processo de upload, o sistema simplesmente desligou. Saito pergunta o que Cooper estava gritando no instante em que tudo aconteceu, e Kate responde que era apenas uma palavra, repetida várias vezes: mãe. Saito pede que ela faça uma anotação sobre isso. Vemos então o corpo de Cooper sendo fechado em um saco mortuário. Também descobrimos que o tempo total do experimento foi de apenas 0,4 segundos, antes de tudo desmoronar. O mais interessante é que nesse intervalo minúsculo, enquanto todo o cérebro de Cooper entrou em hiperatividade, todo o terror que ele vivenciou se deu num curtíssimo espaço de tempo, menos de um segundo, que para aquele homem pareceu uma eternidade. E aí acaba a história. A parte em que Cooper pensa que saiu daquela realidade simulada, sentindo uma sensação de segurança e alívio por um momento, para depois perceber que ainda estava preso, me lembrou um pouco o filme 1408 que eu já comentei no canal Alienart. Eu vou inclusive deixar o link para vocês na descrição. É o terror de sentir que você não pode mais confiar na realidade, nos seus sentidos. É o terror de sentir que está preso na sua própria mente, a prisão mais terrível e inescapável que pode existir. Não há fuga possível, e não há como saber se você está realmente livre quando uma possível saída aparece. Por isso acho esse plot twist tão bom. Cooper passa o episódio inteiro tentando escapar de seus problemas, só que ele continua empurrando a realidade para longe toda vez que ela aparece, até mesmo naquela ligação final, quando sua mente tenta fugir com todas as forças até colapsar completamente. Em um nível literal e simbólico, essa reviravolta funciona perfeitamente com a história na superfície e fica ainda melhor quando mais fundo você entra nos dilemas do personagem. Eu também gosto da forma como o roteiro trabalha o equilíbrio entre surpresa e construção. Mais uma vez, a dupla reviravolta ajuda muito nisso. Na primeira vez que você assiste, não imagina que o telefone vai interferir no sistema. Você só pensa, droga, o telefone tocou e ele vai ser pego. Todas as suas suspeitas são deslocadas. Só mais tarde, quando ele chega à casa da mãe, é que começamos a duvidar de que aquilo seja real e de que ele tenha escapado. Nesse ponto já esquecemos completamente da ligação inicial, mas aí ela retorna e nos mostra que foi a causadora da tragédia do Cooper. Mas existem outros detalhes no episódio que nos deixam em dúvida a respeito de quando o experimento começou. No avião, quando Cooper está jogando seu videogame, na tela da poltrona do avião aparece uma aranha gigante, o que remete ao medo de aranhas que Cooper tinha, e que depois volta quando ele está na simulação. O protagonista conhece Sonia pela primeira vez num bar chamado Pousada do Corvo, e o livro que ele lê já no experimento se chama O Corvo. Quando Sonia pergunta a Cooper sobre a cicatriz dele no ombro, vemos que ela fica no mesmo lugar onde depois ele foi esfaqueado pela Sonia. Então, a simulação já estava presente muito antes do que imaginamos, ou esses elementos voltam depois porque a IA leu a mente do protagonista e resolveu aplicar esses detalhes na sua tortura psicológica? Todos esses pequenos detalhes tornam um episódio extremamente reassistível. Isso, em geral, mostra o quão relevante é uma obra, o quanto ela fica com você depois que você termina de consumi-la. E bom, galera, eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like aí porque ajuda demais. Também comentem se já viram esse episódio, o que acham dele, e também deixem sugestões de outras obras para serem faladas aqui no canal. Beleza? No mais é isso por este vídeo. Nos vemos no próximo e tchau!